saúde, estamos de volta. Está acompanhando o programa de hoje, está muito bom. Estamos falando de dor na coluna, né? Estamos falando de tratamentos, porque é impressionante, né? A estimativa é que 80% da população mundial já teve, está tendo ou vai ter um dia dor nas costas, dor na coluna. No primeiro bloco a gente falou sobre inovações tecnológicas nas cirurgias de coluna, tratamentos convencionais e tratamentos mais modernos, eficientes, quer dizer, o conservador e as novas tecnologias, né? Mas agora a gente fala sobre a quiropraxia e outras técnicas também. E a gente está aqui com o fisioterapeuta Alessio Novaes, que é especialista em movimento humano. Bem-vindo, Alessio, mais uma vez aqui, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigado pelo convite mais uma vez. Alegria, então. Alessio, o movimento humano é algo muito mais complexo do que se movimentar de um lugar para o outro, né? Do ponto A para o ponto B. Isso, exige uma série de situações, né? Até mesmo a forma como uma pessoa encara a vida, como ela vê a vida, isso interfere na forma como ela vai se movimentar, a forma como ela vai se posicionar. Então existe uma complexidade muito grande por trás aí do movimento humano. Se você for analisar entre os animais, todos os animais que existem, o ser humano até demora quanto tempo para poder começar a andar? Então você percebe o quanto é complexo o movimento. Interessantíssima essa analogia, né? Porque os animais que, na verdade, têm uma limitação de movimento, quer dizer, nem tanta limitação, mas eles já levantam andando, né? Nasce e já sai andando. A gente não passa por um processo de aprendizado muito complexo até que a gente consiga realizar os movimentos como nós realizamos hoje. Os macacos, que são mais próximos, eles têm essa demora também no sistema de locomoção? Não, é extremamente dinâmico, até mesmo porque eles utilizam outras estratégias, eles usam também o braço de apoio, exato, né? Da forma de quadrúpede, utiliza muito os braços para poder se locomover, então é uma outra forma de movimentação, é um outro tipo de complexidade. Interessante que o movimento humano, ele também pode buscar inspiração em vários movimentos, já que você está falando dos animais. A questão do gato sempre me chamou muita atenção, porque ele sabe relaxar e tensionar com um equilíbrio espantoso, né? Eu também, como amante de gatos também, é muito interessante a gente observar como é o dia a dia, né? Embora ele passe muito tempo em repouso, descansando, ele tirando a sonequinha, ele se movimenta, mas sempre quando ele acorda, ele faz um alongamento, ele se flexibiliza. Isso é uma coisa que a gente pode aprender muito com esses animais. É muito interessante esse rumo da nossa conversa, porque a gente pode e precisa ter esse tipo de hábito, que é algo que a gente vem perdendo ao longo do tempo. Um simples espreguiçar, hoje muitas pessoas não conseguem nem realizar. Então, sempre se a gente começar a pegar esse hábito que os animais têm, a gente com certeza vai estar pegando ali um aspecto muito valioso para o movimento humano. É verdade, você falou bem, o gato, essa postura do gato ali se espreguiçando, aquela coisa meio preguiçosa, de preguiça ali não tem nada. De preguiça não tem nada. Na verdade, o dele é muito bem pensado, até mesmo porque ele precisa dessa flexibilidade, né? Quando você vê um gato caindo ali, esse movimento do gato se desequilibrando de um ponto a outro, ele tem uma precisão para acertar, e dá para a gente, agora só de falar, eu convido você telespectador, a imaginar esse movimento de tensão e relaxamento que existe no gato. No mesmo movimento, ele tem variações de tensão e relaxamento, né? É assim que o nosso corpo funciona, né? Nós costumamos falar que o nosso corpo ele trabalha em sinergismo. Não existe músculos que vão assim, eles vão estrategicamente se contrair enquanto outros estão relaxando para que a gente possa executar os nossos movimentos. Então, tudo muito bem pensado. Por isso que é muito complexo a nossa postura bípede, a postura andando, a postura, né? Ela é muito complexa porque ela exige uma série de situações, não apenas só músculo esquelético, mas também o meu sistema nervoso todo de posicionamento, profundidade, para que eu possa me locomover da forma como eu gostaria de locomover. Um cuidado, né? E nós estamos falando de dor nas costas, nós estamos falando de tratamentos, e vamos falar de prevenção também. O Alessio falou de uma coisa muito importante, da gente perceber quando acorda. Nem carro, quando a gente liga de manhã, sai correndo com o carro. Perfeito. Imagina com a gente, né? Exatamente. Uma das recomendações que eu dou sempre para meus pacientes é justamente essa, ó. Vai acordar,
Você espreguiça primeiro, respira, se movimente um pouco antes de começar a executar. A gente está numa vida tão agitada, tão apressada, que a gente já se levanta da cama, já vai botando a roupa, já vai fazendo as coisas. Sabe uma coisa que a gente acaba sendo muito, que é um gatilho para essa falta de percepção? O celular na cabeceira da cama. Ah, imediatamente, né? A gente acaba posicionando Porque ali, você né? acordou, olhou para... Tudo bem, o celular tem lá o despertador, mas precisa... Só tem no mundo despertador dentro do celular? Tem tantos outros tipos de despertadores, né? E até é recomendável, né, que a gente utilize, né, tentar pegar a primeira luz do sol, ficar ali 10 minutinhos tomando a luz do sol inicialmente, que isso vai fazer com que o meu cérebro, ele literalmente ele acorde. Que ele a luz entenda. ali, aquela luz dali do celular, aquela luz, ela não é tão interessante, que ela vai manter o nosso corpo numa certa desperto, né? Por isso que não é legal utilizar ele antes de dormir, porque o meu cérebro vai custar a dormir. E ao acordar, a gente já fica já naquela ansiedade, né? Já pega, já quer mexer em rede social, a cabeça ainda não está nem funcionando, você já está olhando a vida dos outros. Exatamente, é assim mesmo, porque quando se a gente está falando que é preciso um relaxamento, um consciente relaxamento de quando a gente acorda para a vida, para o mundo, para o dia. Pega o celular, pronto, já conectou com outras coisas, já entrou no site, já olhou, já tem recado, não tem. Se tem recado, tá bom, se não tem recado também tá ruim ou tá bom, tanto faz. O problema é que desconecta com você, né? Exato, e esse momento, logo acordar, vai ser exatamente esse momento para você se conectar. Você não precisa fazer, né, um praticante de meditação, nem nada disso, mas um simples fato de você acordar, se conectar com você, com o seu corpo, isso já vai trazer uma conexão maior para exatamente o movimento que eu quero realizar. Tem algum movimento que você indica, algum que seja, tem algum ou pode ser uma coisa mesmo aleatória? Olha que, o quanto isso é interessante. Tem muito paciente que fala para mim que não consegue nem se espreguiçar mais, que já provoca dor. Ou seja, um movimento que é natural já está sendo perdido, simplesmente porque a gente não faz. Então isso é muito sério, porque voltando aos animais, é algo que ele acorda, vai lá e faz. E a gente não está conseguindo fazer isso. Então, não existe um movimento certo. Isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Não existe um movimento certo. Existe um fazer o movimento. Buscar fazer sempre o melhor possível, né? Que seja girando para o corpo, para um lado, para o outro, espreguiçando. Não importa. O que importa realmente é se movimentar. Exatamente. E aí, vamos entrar na sua área da quiropraxia. Para que ela serve? Para quem ela é indicada? Fala um pouco sobre ela. Perfeito. A quiropraxia ela foi desenvolvida por um americano, o David Palmer, e o objetivo é fazer uma análise, uma avaliação, até mesmo e há muito tempo, né? Sim, em volta de 1845. Então tem bastante, é uma técnica já bem sedimentada, tá? Aqui no Brasil ela vem crescendo cada vez mais. Nos Estados Unidos, principalmente ela é uma profissão. Aqui no Brasil ela é uma profissão e uma especialidade da área da fisioterapia, tá? Então tem fisioterapeutas e tem profissionais graduados em quiropraxia. Então é uma técnica que vai com o objetivo de analisar algumas disfunções das articulações. O que são essas articulações? É o que vão conectar o nosso corpo. Então, ao identificar essas disfunções, que nós chamamos de complexo de subluxação, são pequenos desvios, tá? As pessoas ficam muito preocupadas e elas sempre buscam, eu quero colocar minha coluna no lugar. E na verdade ela não está fora do lugar, tá? São pequenos desvios onde a gente vai observar esses desvios e retornar a posicionamento mais correto, mais funcional dessas articulações. Estrala. E dar os estralinhos, né? Esses estralos nada mais são... Tem paciente que fala, se não deu estralo, não valeu. Né? Mas, na verdade, isso são o quê? Gases estourando. A articulação, ela tem líquido. E dentro dessas articulações, quando uma pessoa deixa de fazer o movimento, ela acaba se posicionando num canto e vão se formando alguns gases. E quando a gente faz esse reposicionamento, seja manualmente ou com instrumentos, dá esse estralo. É como se eu fosse fazer um estalo aqui nos dedos e pronto, acabou. Eu não vou conseguir fazer de novo. Né? E minha mão não estava fora do lugar. Então, só reposicionei ali aquela estrutura e esses gases foram estourados. Só que isso gera um estímulo lá no sistema nervoso da pessoa, que aí vai liberar o que a gente chama de opioides endógenos, que são anestésicos locais, que vão relaxar a musculatura e a pessoa vai ficar sem dor. E essa técnica aí tem mesmo que
ter esse estralinho aí? Na verdade, não. Eventualmente ele acontece. Inclusive, até foi feito um estudo, muito tempo atrás, onde pegaram pessoas, fizeram a manipulação normal, a manipulação verdadeira, e uma manipulação com um som falso. Os pacientes que receberam com a manipulação com esse som falso, que é um placebo, melhoraram igual. O som é algo que as pessoas gostam, elas se sentem aliviadas, faz parte ali do processo. Sim. Mas se não deu na hora da manipulação, não é importante, não Sim. é o estralo que vai funcionar, e sim a manipulação, porque ela é de alta velocidade, mas muito precisa e muito segura. Alessio, no primeiro bloco, a gente viu que existem vários problemas. Na verdade, existe também uma grande confusão para a gente nomear esses problemas. Sim. Tudo é hérnia de disco, tudo é bico de papagaio, né? É muito difícil definir a causa, o nome específico de cada dor. A quiropraxia trata tudo como uma coisa só, ela vai distinguir, para bico de papagaio tem que ser dessa forma, para hérnia de disco vai ser de outra forma. Tá, na verdade, a quiropraxia, ela vai buscar essas disfunções. Então, ela vai se preocupar, independente se a pessoa tem uma hérnia de disco, ou que a gente chama de dor inespecífica, ou uma dor específica, ele vai buscar essas alterações nas articulações. Então, independe se essa pessoa tem uma hérnia de disco. Obviamente, se a pessoa estiver num período onde uma fase muito aguda, as manipulações podem não acontecer ou utilizar outros recursos como a quiropraxia Pode fazer instrumental. doer mais. Pode, provavelmente vai fazer, inclusive, doer mais. Como é que é a instrumental? A técnica instrumental é como se fosse uma caneta. Então, só que uma caneta que gera um impulso diretamente onde eu quero fazer o ajuste. Então, é feita uma avaliação, eu identifico onde está o segmento que está com disfunção e eu utilizo esse instrumento para manipular a vértebra exatamente no local. Você descobre onde está, apalpando, pegando? Palpando e fazendo doendo? testes específicos onde o corpo vai me mostrando onde está a disfunção. Como é que a gente pode mostrar para a nossa telespectadora aqui, para o nosso telespectador, como é que a técnica é feita? O paciente fica deitado numa maca, você fica em pé? Isso. A técnica, na verdade, ela pode ser utilizada de diversas formas. O paciente pode estar deitado, ou muitas vezes até mesmo sentado, dependendo do local da disfunção, a gente consegue fazer essas manipulações. Porque tem paciente que não vai conseguir nem deitar. Então, muitas técnicas podem ser realizadas, inclusive, sentado. Então, é feito os testes, são testes específicos para identificar esses desequilíbrios, e eu vou identificando qual é a vértebra, onde é o segmento, e eu vou fazer a manipulação diretamente neste segmento. Ali? Você aperta ali? Vou palpando, vou testando, né? Vou vendo como se o paciente perde força, dependendo do teste que eu faço, o paciente ele tem ali uma perda funcional, e assim eu vou identificando alguns desníveis da coluna. E dói? Não, normalmente não é. Não é para doer. Normalmente não é para doer. Obviamente depende se o paciente estiver com muita dor, de uma fase muito aguda, qualquer toque vai ser muito mais difícil de ser realizado. Por isso que ela não é recomendável a gente utilizar os procedimentos isolados, sempre utilizando outros recursos de terapia manual, seja de eletrotermofototerapia, acupuntura, outros recursos de acordo com a fase que o meu paciente está. Vou dar um exemplo que é bem comum. O paciente com dor, ele tem altos níveis de ansiedade. Então, quando ele chega, ele está com frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, está extremamente ansioso. Então, o corpo ele está muito reativo. Então, se eu tentar fazer uma manipulação com o paciente nessa condição, com uma tensão excessiva, provavelmente vai doer. Então, eu vou utilizar técnicas respiratórias, vou utilizar técnicas que a gente chama de técnicas viscerais, para que faça o diafragma dar uma relaxada, vou acionar o meu sistema parasimpático, que vai diminuir frequência cardíaca, frequência respiratória. Aí sim, eu vou conseguir manipular meu paciente e ele ter os benefícios. Não é só chegar e vai fazer manipulação, pode inclusive fazer o paciente piorar. E por falar nisso, né, você fala o tempo inteiro de algo muito integral, né, de algo muito quase que holístico, né, ou de fato holístico mesmo, né, porque tem também essa disfunção desse sistema neuromusculoesquelético, que pode causar muitas dores também. É algo que está desarranjado? Sim. Quando a gente fala das dores inespecíficas, né, as dores lombares, as dores inespecíficas, a gente está colocando ali, não é nem muito uma classificação muito interessante a gente colocar, mas a gente está querendo dizer o seguinte, não tem uma causa específica. Então, aquela dor na coluna da pessoa, ela pode ter origem de questões emocionais, pode ter origem de questões viscerais, intestino, estômago, fígado, ou até mesmo a postura. Tem uma série de coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo
que estão gerando aquela dor. E que não necessariamente o problema está na coluna. E aí que traz a grande sacada de todo o tratamento para dor na coluna. Nem toda dor na coluna o problema está na coluna. Interessante isso aí. Nem toda dor na coluna significa dor na coluna. Onde é que pode estar essa dor? Estamos falando talvez do intestino? Isso. Como eu tenho essas conexões, eu tenho ligamentos, eu tenho articulações, elas estão conectando. Então, vou dar um exemplo bem clássico, que é do fígado, né? O fígado, ele tem conexões, por exemplo, com o sistema nervoso, com regiões do pescoço. Então, eu tendo ali um fígado, de repente, uma pessoa que tem uma esteatose hepática, ou uma pessoa que faz uso e abuso de medicamentos, onde o fígado está totalmente comprometido, essa dor ela pode referir a dor lá no pescoço dessa pessoa. Então, muitas vezes ela está lá tratando pescoço, e não melhora. E o problema está lá exatamente no fígado dessa pessoa. Alterações intestinais, aumento, por exemplo, muitos gases, uma pessoa que tem o que a gente chama de aumento da pressão intraabdominal. Essa pressão ela acaba gerando também uma sensibilização desses nervos que vão sensibilizar lá na coluna. E não tem nada a ver com a coluna exatamente, só é um local que está mais sensibilizado. Então, retirando essas tensões, diminuindo essa pressão, esse meu paciente acaba melhorando. Então, por isso que o processo de análise, quando a pessoa chega com dor na coluna, nós precisamos dividir qual é realmente a origem ou as possíveis origens dessa dor. Dificilmente é uma causa só. Mesmo que um exame de imagem aponte que ela tenha lá alterações. Bico de papagaio, a hérnia de disco. A maioria das pessoas tem essas alterações, mas não sentem nada. E se a gente entrar para o campo da questão emocional, né? Tem aquela famosa frase da música linda do Walter Franco, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Olha a relação da espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Coloca uma desarmonia nisso aí, vai dar o quê? Dor nas costas. Fatalmente, fatalmente. E isso é muito... E o mais interessante é fazer o paciente, a pessoa que está com dor, ela entender esses gatilhos. É muito comum as pessoas apresentarem dores episódicas, então ela não é aquela dor que perpetua ali o tempo todo, mas de tempos e tempos ela aparece. Aí eu começo a pegar com o paciente e falo, olha, tenta fazer uma conexão. O que aconteceu naquele momento na sua vida quando você sentiu essa dor? Normalmente a pessoa ela vai perceber que aconteceu algo de cunho emocional, né? E tudo é emocional, né? Tudo é emoção na nossa vida, mas naquele momento algo que tocou muito aquela pessoa. E aí o corpo acaba sentindo. E sem contar expressões muito corriqueiras que dizem muito mais do que o simples dizer. Por exemplo, nossa, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Tirou um peso das minhas costas. Literalmente, a pessoa sente na pele esse peso e essa dor. Né? E a pessoa está ali pensando naqueles eventos, naquilo que está acontecendo, e ela rumina aquele problema, né? E ela fica pensando naquilo todos os dias, e isso acaba casando com o que eu falei, com a ansiedade, e a ansiedade ela anda coladinha com a dor. Se a gente entender, né, o peso, né, peso físico mesmo, comprimindo aqueles discos que a gente viu no primeiro bloco, se você não viu o primeiro bloco, pode ver lá no nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, tem essa primeira parte. Mostramos aquele disco gelatinoso ali, que comprimido, acaba saindo para fora. Sim. E vira uma hérnia, a famosa hérnia de disco, né? E se a gente pensa no peso físico, claro, a gente tem esse efeito, mas o peso emocional acaba também impressionando. O peso emocional, com certeza, ele faz parte e muito fundamental nessa história, com certeza. E talvez a gente nem está considerando ele, né? Não está nem considerando. A grande maioria das vezes não é considerado, né? A saúde mental ela é muito ignorada, na verdade, na grande maioria das vezes, a maioria dos profissionais acabam ignorando a saúde mental como parte desse processo todo. E a dor musculoesquelética, a dor de uma forma geral, ela tem o seu papel aí da questão emocional, até mesmo porque tudo quem vai controlar é o meu cérebro. Não é o tecido que vai controlar se a pessoa sente dor ou não. Eu posso ter dor sem ter machucado. Então, se eu estou sentindo que aquilo é um peso, que aquilo é uma dor de verdade, né? Aquela dor no coração, ela pode ser real.
Interessantíssimo isso, mas eu queria também que você explicasse, Alessio, como é que as pessoas podem encontrar um bom profissional, uma quiropraxia feita com essa excelência que você está explicando aqui para a gente. O que é preciso observar quando as pessoas, né, vão se entusiasmar com essas informações úteis aqui, vão procurar a quiropraxia, um quiropraxista? Sim. O que é preciso observar? Tá, o que é mais importante observar? Nenhuma técnica sozinha ela é capaz de trazer os resultados que a gente quer, que a gente realmente está precisando. Então, o profissional ele precisa ser um profissional que seja capaz de analisar o paciente de forma global, como a gente falou, de forma holística, né? Nunca um procedimento apenas vai ser capaz de resolver o problema do paciente. Ele sempre vai ser a união de várias situações. Então, nós falamos de questões emocionais, que pode ter questões nutricionais. A pessoa não tem que ser nutricionista, ela não tem que ser também médica, ela não tem que ser todos esses profissionais, mas ela deve ser capaz e fazer parte ali do processo de análise dela todos esses pilares aí da saúde dela. Se um profissional ele olha apenas ali para a estrutura, olha apenas para a dor, este não é um profissional que está alinhado com o que a gente mais estuda hoje, que é o que é preconizado no mundo todo, dentro da que a gente chama de prática baseada em evidência. Precisa, então, investigar algo que vai além ali, né? Além ali do tecido, além ali do disco, além ali da dor. É muito bacana perceber isso. Então, a investigação, ela ultrapassa a barreira da dor, porque a dor é um aviso ali do que está acontecendo no corpo, né, Alessio? Nada mais é do que um sinal de alerta, né? De que algo não está acontecendo bem ali no corpo da pessoa. Sim. E cabe a ela justamente não ignorar, né? Não é que também tem que desesperar toda vez que apresentar uma dor. A dor na coluna, ela traz um peso muito grande para a maioria das pessoas. Às vezes é incapacitante, né? E é incapacitante. E aí o problema, né? Você encontra uma pessoa e fala, eu fiz cirurgia e não deu certo. Aí eu fiz tratamento tal e continuo ruim. Aí você vai se contaminando daquilo, você vai ficando com mais medo. Só que tem que lembrar o seguinte, entre 5% e 10% são realmente para cirurgia. 90% dessas dores, elas vão ser resolvidas até com muita tranquilidade. A maioria das dores melhoram sem fazer nada em até 2 semanas. Então, assim, embora seja de grande impacto, né, de quase 80% da população, vai ter ou tem, não é algo que vai preocupar a pessoa ali, não é algo que vai gerar tanta preocupação assim. É mais um conceito errado sobre o que é o problema da coluna, o que é a hernia de disco, quais são esses problemas, mas principalmente entender. Olha, deu a dor, vou tratar. Muitos acabam arrastando ali com aqueles sintomas, ou ficam com aquela situação, eu tentei me movimentar, doeu mais, então não vou me movimentar, não vou mexer, vou esperar a dor passar. E aí um processo de dor crônica que é muito mais difícil de tratar. Não é como uma dor aguda, vai se tornar uma dor crônica, mas uma dor aguda maltratada vai se tornar uma dor crônica. E aí é muito mais difícil de tratar. Alessio Novaes aqui conosco, sempre brilhante, contribuindo aí para gama maravilhosa de informações do nosso programa, do nosso canal Viver Brasil. Alessio, muito obrigado, sucesso aí na sua jornada, vida longa para o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Obrigado, Fernando, tamo junto. A gente fica por aqui, o convite para que você acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. É isso aí, até a próxima.